Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim mostrar para vocês como é que foi a minha experiência na Flip 2017. Também vou mostrar alguns livros que eu adquiri por lá. Então eu vou mostrar para vocês os livros que eu levei e que eu adquiri lá e no final eu dou as dicas que eu acho que são interessantes para quem quer ir para Flip. Primeiro eu vou mostrar um livro que eu não comprei, eu ganhei do Humberto, do Primeira Prateleira, e ele não comprou lá, ele só levou pra mim lá. É um livro da Edusp, parece que a Edusp estava querendo se livrar de alguns exemplares, estavam em excesso lá, e ele pegou um pra mim, é esse Memória Paulista, de Vavi Pacheco Borges, pela Edusp, e eu ainda não descobri exatamente o recorte que esse livro traz. Eu sei que é um livro que conta com algumas aquarelas, alguns documentos, que estão presentes no Museu Paulista, então por esse livro eles são publicados e chegam até nós. E eu sei que tem alguma batalha envolvida, mas eu não sei de que época, nem qual batalha especificamente ela é. Mas eu sei que o nome do Alfredo Feijó, que foi um militar paulista, é citado bastante. Então acho que é mais ou menos por aí. Então vamos lá. Eu levei de casa para Paraty alguns livros que eu sabia que os autores estariam lá para poder autografar para mim. Eu levei O Rebentar, do Rafael Galo, que foi vencedor do Prêmio Sesc de algum ano, não desse ano, já faz, acho que 2015, talvez, na categoria romance, que parece que é um livro muito melancólico, de uma mãe que perde o filho, ou a filha, não sei. O filho desaparece, e aí ele autografou aqui. Ele foi que a gente encontrou no meio da rua, e o Humberto reconheceu e pediu para o autógrafo, foi ótimo. Outro que eu tinha em casa, e que eu levei, na verdade, chegou na semana da Flip e eu levei pra lá, já mostrei pra vocês no Book Haul. Em Teu Ventre, do José Luiz Peixoto, sobre os pastorezinhos em Portugal que tiveram visões de Nossa Senhora em Fátima. Gente, o José Luiz Peixoto é uma pessoa encantadora também, ele foi muito simpático, ele fez questão de conversar com todo mundo que estava na fila para pedir autógrafo, então a fila até demorou para andar, estava curta, mas demorou para andar, porque ele batia um papo com a gente, sabe? Também, esses dois eu já tinha. E é isso que eu adquiri lá. Foram, como eu já citei para vocês, o da Noemi Jaffe, pela editora 34. O livro se chama O que os Cegos Estão Sonhando. Então é o diário da mãe dela, Lili Jaffe. Depois um texto da própria Noemi e depois um texto da filha da Noemi, que é a Leda, se eu não me engano. Então esse aqui tem a temática do Holocausto, mas a autora é brasileira. E aqui está o autógrafo da Noemi. Gente, que olhar doce tem a Noemi. Eu não sei explicar, mas é um olhar generoso, sabe? Um olhar mesmo. O olho dela, sim, é uma coisa impressionante. Os livros da Scholastic Mukasonga. Esse aqui é o Nossa Senhora do Nilo. Sobre a própria Scholastic, parece que ela estudou num colégio, no liceu, e que tinha cotas para Tutsis, que é a etnia dela. Dentro de um país com maioria Hutu. E aí, nesse meio tempo que vai ocorrer o genocídio. Então, esse daqui é o olhar dela sobre o genocídio. Aqui é o autógrafo. Ela escreveu em português, tão bonitinho. E o outro livro da Scholastic é A Mulher de Pés Descalços. Esses dois livros são muito lindos, viu, gente? A edição deles é pela editora Nós. E eles parecem livros de bolso, mas eles são, olha só, tem uma orelhona, todo um trabalho bonito de diagramação, tudo. Eu gostei muito das edições. Vou ficar de olho nos livros da editora Nós. Aliás, eles estavam com uma casa lá também em Paraty, acho que chamava-se Casa para Todos. Muito bacana. E esse aqui, então, A Mulher de Pés Descalços, é sobre a mãe da Scholastic e que eu fiquei muito apaixonada. Se eu fosse escolher entre um dos dois livros, eu escolheria este para ler. Primeiro, pelo menos, né? E ela também autografou. E o último que eu tenho para mostrar para vocês é um que eu estava querendo ler há muito tempo. Esse já estava na minha lista de desejos, mas eu ainda não tinha comprado e acabei adquirindo lá no Sesc. Teve uma mesa com esse autor, que é o Marcelo Maluf, com o livro A Imensidão Íntima dos Carneiros, pela editora Reformatório. Então essa aqui é a capa. E é um livro muito melancólico. A conversa com o Marcelo Maluf foi muito bonita. Ele fez uma pequena leitura das primeiras páginas e foi super emocionante. Ele se emocionou também. E ele também foi muito querido na hora do autógrafo. Olha só, eu peguei um marcador da Imensidão Íntima e o autógrafo dele.
Bom, esses foram os livros que eu levei, adquiri, consegui o autógrafo. Enfim, foi sensacional. Eu deixei mais alguns livros, acho que mais 2 livros, com a Luana e com o Humberto, para ver se eles conseguiam autografar para mim, porque eles ficaram 1 dia e meio a mais do que eu. Mas antes de finalizar o vídeo, eu queria dar algumas dicas, até para mim mesmo, quando eu for reassistir esse vídeo, quando eu for para a Flip no que vem. Bora, gente! Para eu não me esquecer de algumas coisas. Então, a primeira dica é levar sempre uma garrafinha de água. Eu gosto de levar 2, porque eu sou a louca da água. Ó, minha garrafinha aqui do lado. Não fico sem. Aliás, eu fico desesperada se não tiver água do meu lado. Então, eu acho que sempre levar uma garrafinha d'água, porque lá não vi bebedouro. Você pode comprar uma garrafinha d'água nas lanchonetes por lá, mas aí é mais um gasto que você vai ter. E recomendo também que se leve algum lanchinho, uma fruta, alguma coisa para você comer ao longo do dia, porque geralmente ficamos lá o dia inteiro. A gente ia pra lá umas 10 da manhã e só saía às 11h30 da noite. Então é sempre bom ter uma frutinha, um biscoito, alguma coisa pra beliscar. Às vezes você vai de um evento pro outro direto, não dá tempo de comer, de almoçar. Então é sempre bom ter alguma coisa. Outra dica, ir de tênis. Pra mim, dica principal, talvez. Como eu falei, o chão não favorece muito que a gente fique andando o tempo todo. Mas nós temos que ficar andando o tempo todo por lá. Então eu até tinha levado uma sapatilha baixinha, mas nem coloquei. Eu só fui de tênis, até por conta da areia, sapatos muito abertos pra mim não seriam confortáveis. Eu vi bastante gente andando por lá de rasteirinha, de chinelo, mas eu prefiro o tênis. Roupa confortável, claro, porque a gente vai ficar o dia inteiro lá, andando e sentando por muito tempo. E eu recomendo que se leve uma blusa um pouco mais quentinha na bolsa, porque quando o sol vai embora, dá uma esfriadinha. Nada muito grave, dá pra ficar de camiseta, mas eu fiquei muito mais confortável também quando eu tava com uma blusa por cima. Às vezes bate um ventinho um pouco mais fresco. Terceira dica, recomendo que se pegue um mapa no início do evento, geralmente ali próximo do auditório oficial, tem um mapinha do centro histórico, que é bem legal porque as ruas são muito parecidas entre si. E a gente não sabe exatamente onde fica cada coisa, pelo menos no começo. Depois a gente até vai acostumando um pouco. Mas como é tudo muito parecido, o mapa ajuda. Mais uma dica, pesquisar com antecedência quais autores estarão presentes lá, quais mesas você gostaria de ver, porque isso vai te fazer poupar tempo lá na hora e não perder alguma coisa que você acha imprescindível. Como eu falei, eu acabei não planejando nada, mas eu fui com pessoas que têm gosto parecido com o meu e que escolheram coisas maravilhosas para fazer, então eu fiquei bem tranquila. Mas talvez se a gente conseguir saber antes o que vai ter, e geralmente eles disponibilizam com uma certa antecedência, a gente consiga até ler aquele autor antes, para poder conversar um pouco com ele sobre o livro, e conseguir levar de casa os livros que você já tem, comprar antes os livros, porque lá os livros são muito caros. Então essa é a próxima dica. Leve o máximo de livros que você conseguir da sua casa, porque apesar de ser um peso, né? Então, e aí tem esse problema. Você tem que ver se para você vale mais a pena pagar mais caro no livro lá, mas não carregar o tempo todo, ou se você prefere carregar bastante o livro e não pagar um preço mais alto. Mas como eu falei para vocês, a gente foi de carro, tinha espaço no porta-malas, então eu achei que valeu a pena a gente levar alguns livros em vez de comprar lá. Outra coisa que eu não fiz dessa vez, mas que já vi que é interessante. Andar com uma caneta dentro da bolsa ou da mochila, porque às vezes se você encontrar um autor fora do ambiente do autógrafo, você pode pedir ali na hora. Você já tem todos os instrumentos, né? Você já tem o livro, você já tem a caneta, é só pedir para ele autografar. E a última dica, uma coisa que eu sempre faço, já até comentei aqui no vídeo, é ir ao banheiro sempre que tiver oportunidade, porque eu não vi banheiro público fácil por ali. Então, se entrou numa lanchonete, pediu um café e tal, aproveita, vai ao banheiro, só para não ficar muito desesperado na hora que ficar com vontade e não achar algum lugar. Gente, era tudo isso que eu tinha para falar sobre a Flip. Foi uma experiência magnífica. Eu queria agradecer demais a Luana e o Humberto que foram comigo, tiveram uma paciência gigantesca. Eu fiquei lá seguindo os dois o tempo todo, mas foi muito, muito bom. A gente deu altas risadas, encontramos pessoas incríveis. Conheci autores que, assim, eu nunca pensei. A Scholastic Mukasonga, por exemplo,
Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia da história dela e agora eu meio que já me apaixonei sem nem ter lido. A própria Noemi Jaffe. Enfim, é muito bom a gente ter a oportunidade de ouvir o próprio autor falar sobre o livro, sobre o processo da escrita, sobre o que o levou a construir, a escrever aquele livro daquela maneira, naquele momento. Isso enriquece demais a leitura, né? E pra gente que ama ler, é o tipo de festa que vale a pena. Tá todo mundo convidado para ir ano que vem. Eu acho difícil que eu não vá, porque eu fiquei muito apaixonada mesmo pelo evento. E espero ver vocês lá também nas próximas edições. Tá bom, gente? Deixa um joinha pra mim se você gostou. Se o Humberto ou a Luana tiverem liberado algum vlog, eu vou deixar aí embaixo o link pra vocês. E deixem aí nos comentários, vocês já foram a Flip? Gostariam de ir? Conhecem alguns desses autores que eu citei? Tem muita coisa boa vindo por aí de literatura e a gente tem que valorizar, tá certo? Um beijo pra vocês, obrigada pela paciência, eu sei que o vídeo ficou longo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!